Atenção para esse vídeo, é uma tentativa de feminicídio, tá, gente? Desesperador esse vídeo. Uma mulher entra no elevador para tentar fugir do ex-companheiro. Ele está armado com uma faca. Funcionários do prédio se arriscaram para salvar essa mulher do agressor, tá? Roberta Salgueiro vai trazer os detalhes dessa história. Roberta, o vídeo é bem sinistro e por pouco essa mulher não foi golpeada, hein? Pois é, ela foi ferida, viu? Ah, ela foi? Foi, ela tá na UTI, Oh, tá bom? Jesus. Vou trazer mais detalhes dessa história. Um beijo para você, meu amigo. Eu convido toda a sua audiência a seguir agora aqui no Fala Espírito Santo, porque essa mulher foi ferida, ela tá na UTI e detalhe, gente, o agressor foi preso em flagrante. Marcela aparece ferida, tentando se esconder dentro de um elevador. Atrás dela, o ex-marido, Fábio Amorim, de 44 anos, carrega uma faca. Um segurança do prédio tenta desarmá-lo, enquanto o motorista do estacionamento usa um pedaço de madeira para conter o agressor. No meio da confusão, o manobrista também acaba atingido. Fábio só para quando cai no chão e é imobilizado pelos funcionários até a chegada da polícia. A gente estava na rampa conversando no estacionamento, aí o agressor desceu pelas costas da gente correndo, pediu para ela correr, ela correu, ele deu a facada em mim, em seguida ele já correu atrás dela. Marcela, que trabalha no prédio onde a agressão aconteceu, está na UTI de um hospital de Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Ela ainda está em coma induzido, está nos aparelhos, está entubada, não está, mas está reagindo, graças a Deus. A gente está esperando, mas o médico falou que ela ainda corre risco de vida. Nos quase 6 anos de relacionamento, Marcela tentou se separar 3 vezes, mas por insistência do ex-marido acabava voltando. Há 2 meses, a Marcela decidiu que não queria mais o casamento e pediu a separação. Ela conseguiu uma medida protetiva, mas a ordem judicial não freou o Fábio. Ele passou a persegui-la por ligações e mensagens. Sempre que era bloqueado, trocava de número. Chegou ao ponto de fazer transferências de 1 centavo pelo Pix, apenas para enviar ameaças pelo campo de mensagens do banco. Fábio Amorim segue preso e vai responder por tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio. Um tempo ele estava bem, depois ele já começava a brigar com ela, bater nela. Aí ela corria para cá, voltava de novo, ameaçava, falava que ainda ia matar ela. E olha, gente, uma mulher ficou ferida depois que um morador de um condomínio de luxo teve um surto e atirou para todo lado. A gravação que você vai ver agora foi feita pela polícia. Olha só como esse homem estava transtornado. Momentos de tensão dentro de um condomínio de luxo. A mansão cercada e o empresário rendido dentro do banheiro. O homem foi identificado como Jean Paulo Freire de Almeida e Melo, de 47 anos, irmão do ex-prefeito de Mogi das Cruzes, Marcos Melo. Testemunhas disseram que ele começou a atirar contra as casas do condomínio. Então ele falava coisas desconexas, apresentava algum tipo de alucinação, fazia alguns tipos de exigências, inclusive para que nós fizéssemos mal para outros vizinhos. Uma mulher foi atingida durante os disparos. A farmacêutica de 51 anos foi baleada no abdômen. Ela é uma das vizinhas de Jean, estava nos fundos da casa quando foi atingida. Moradores socorreram a mulher às pressas. Ela passou por cirurgia e, segundo a polícia, não corre risco de morte. Logo depois, seguranças aqui do condomínio também ficaram na mira do atirador. Um dos vigilantes reagiu, mas nenhum dos funcionários ficou ferido. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, do GAT, do SAMU e do Corpo de Bombeiros. Jean estava dentro do box, com o chuveiro ligado. Os agentes disseram que ele estava ferido e precisou ser levado para o hospital. Assim que foi abordado pelas equipes, Jean gritou com os policiais. A família de Jean disse que o empresário tem um quadro de esquizofrenia e histórico de uso de drogas. Dentro da casa, a polícia apreendeu uma pistola Glock 9mm, 2 carregadores e 15 munições.
Jean está sob escolta policial no hospital. Ele foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva durante a audiência de custódia. O empresário deve prestar depoimento assim que receber alta. A defesa de Jean não quis gravar entrevista, mas o advogado do empresário disse que Jean fazia acompanhamento médico e que deve pedir exames psiquiátricos durante o processo. E olha, gente, uma idosa de 69 anos foi morta com uma facada enquanto caminhava. Presta atenção, porque segundo a polícia, o ataque foi aleatório e o agressor também esfaqueou outro homem que passava pelo local. Presta atenção nessas cenas. A idosa estava indo buscar o filho, a filha, na verdade, no trabalho, quando foi surpreendida pelo criminoso. O homem caminhava em direção, na direção contrária. Você vai ver ali o momento em que ele se aproxima dela sem dizer nada. Ele simplesmente atacou a idosa com uma facada na barriga. A mulher ainda pediu ajuda, gente. Ela foi levada para o hospital e morreu no dia seguinte. Depois do primeiro ataque, o criminoso continuou pelas ruas com a faca nas mãos e ainda atacou outro homem. A segunda vítima sobreviveu. O agressor, de 21 anos, foi preso. E segundo as investigações, não havia qualquer relação entre ele e as vítimas. O homem foi autuado por homicídio. Esse caso vem do Ceará. E olha, um homem atropelou e matou um motoboy. Ele não prestou socorro e fugiu. Colegas da vítima descobriram onde esse motorista morava e foram até lá protestar. Gente, ele atirou em todo mundo. Estes tiros foram disparados por um motorista que minutos antes tinha atropelado e matado o motoboy. Os disparos foram em direção aos colegas da vítima e também contra equipes de imprensa que cobriam o caso. Ninguém se feriu, mas um dos projéteis atingiu o carro de uma emissora local. A vítima é Alex Batista Pereira, de 31 anos. Ele era pregador de uma igreja, radialista e também trabalhava como entregador por aplicativo. Alex foi atingido violentamente pela caminhonete do empresário em um cruzamento. Após a batida, o motorista saiu do local do acidente. Motociclistas então passaram a procurar pelo empresário e o encontraram na residência onde ele mora com a família. Este vídeo gravado logo após o acidente mostra o motorista ligando para a polícia militar. Eu vi um acidente aqui perto da Felipe Camarão. O senhor é o condutor da S10? Sou. Eu tô com medo do pessoal vir aqui. E por que o senhor se evadiu do local? Com medo do pessoal me espancar. Foi aí que o tumulto começou. Pedras foram atiradas contra o imóvel e veículos que estavam estacionados na garagem onde foram depredados. Em seguida, o homem apareceu armado na janela e começou a atirar. Ó, tá armado. Sai do carro. Tá armado, ó. Sai do carro, amor. Márcio Fantin Marcelino, de 47 anos, acabou preso em flagrante pela Polícia Militar e foi levado para a delegacia de Maringá. O homem é empresário no ramo da agricultura. Por que você disparou contra a imprensa? Entendeu? Você está disparando, tinha criança, tinha várias pessoas, por quê? Enquanto o boletim de ocorrência era registrado, os colegas de Alex se reuniram na frente da delegacia. O clima era de muita comoção e indignação. Justiça! Só que é justiça! Márcio Fantin foi autuado por homicídio, disparo de arma de fogo, embriaguez ao volante e omissão de socorro. Está internada a mulher que foi vítima de uma tentativa de feminicídio. Ela faz aniversário hoje. O suspeito do crime fugiu e até o momento não foi encontrado. Uma câmera de segurança na sala do apartamento registrou o crime. Everaldo Conceição dos Santos aparece em frente à porta, impedindo a saída da namorada. Ele segura uma faca. O motivo da discussão do casal não foi revelado, mas a imagem mostra o momento em que a mulher tenta sair de casa e é agredida por Everaldo. Após o ataque, o agressor foge. A mulher foi atingida no pescoço e socorrida por vizinhos até a chegada do SAMU. Ela foi levada para o hospital.
e, apesar da violência do ataque, não corre risco de morte. Everaldo deixou o prédio onde mora a então namorada, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, depois de pular um muro do condomínio. Desde então, ele não foi encontrado. A mulher ferida pelo namorado dentro do próprio apartamento completa 37 anos hoje. A delegacia que investiga o caso pediu a prisão temporária de Everaldo e ainda espera a decisão da justiça. A defesa dele não foi encontrada. E ainda falando em violência contra a mulher, uma empresária de 43 anos foi morta pelo marido enquanto fazia caminhada. Depois, o homem se matou. E no apartamento do casal, gente, os agentes encontraram uma carta misteriosa de 6 páginas que pode ajudar a desvendar o caso. A câmera de segurança do prédio registra o momento em que o carro preto sobe a rua na contramão às 8h10 da manhã. O motorista manobra e estaciona. O homem desce do carro e vai em direção à Avenida José Cândido da Silveira. Às 8h25, Antônio Luiz Alves Pereira, de 49 anos, volta correndo. Minutos antes, ele assassinou a esposa, a empresária Lídia Nandes da Silva, de 43 anos. A Guarda Municipal contou que fazia o patrulhamento em um parque quando ouviu o disparo de cerca de 12 tiros de arma de fogo. Os agentes foram até o local e encontraram a mulher morta. Testemunhas disseram que o autor seria o homem de bermuda e blusa rosa. Os agentes vieram atrás, mas antes de abordar, o homem teria tirado a própria vida. Antônio foi encontrado caído na rua. Nós fomos até o prédio onde o casal morava. Lá no apartamento deles não tinha ninguém. Nós conversamos com uma vizinha que não quis gravar entrevista, mas informou que nesse período de 1 ano que ela mora lá, nunca ouviu o casal brigando. Inclusive, a Lídia era a síndica do prédio. A arma usada no crime seria uma pistola .38. Segundo os militares, Antônio tinha o CAC, certificado de registro de colecionador, atirador desportivo e caçador, mas não tinha direito de portar as armas. Depois do crime, os policiais foram até a casa do casal em Sabará. Lá, eles encontraram uma carta de 6 páginas em que Antônio teria explicado os motivos do crime. E agora eu chamo a sua atenção para essas imagens de um acidente com 3 veículos em um cruzamento. É impressionante, viu? As imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um dos carros entra na avenida e atinge a van. Você está vendo ali, mais uma vez, para você acompanhar, se você perdeu esse momento. Olha só como tudo acontece, com o impacto, o veículo acabou tombando sobre o outro carro. Quando os bombeiros chegaram, as vítimas já estavam fora dos veículos. Todos sofreram apenas ferimentos leves. Esse flagrante foi em Encantado, no Rio Grande do Sul. E a polícia ainda tenta esclarecer o que aconteceu com uma mulher que foi encontrada morta em um parque depois de ficar 5 dias desaparecida. A polícia já ouviu 3 homens que estavam com essa mulher no dia em que ela sumiu ao entrar em um carro. Um caso tratado como um possível assassinato. Ela foi vítima, provavelmente, de um homicídio. Mas que agora, com novas evidências da perícia, sofre uma reviravolta e aumenta ainda mais o mistério. Está confirmada, não tem mesmo nada. A asfixia mecânica também não. E não tem nenhuma lesão que comprove ou que possa nos levar para uma eventual violência sexual. Não tem nada disso no corpo dela. Mas o que teria acontecido com Fernanda Lúcia Costa da Silva Moreira, de 46 anos? O corpo dela foi encontrado em uma área de mata, próximo ao Parque Ecológico do Tietê, na zona leste de São Paulo. Ela estava desaparecida há 5 dias. Imagens de câmeras de segurança mostram Fernanda entrando em um carro, acompanhada por 4 homens. Segundo a família, ela teria ido a uma festa e parou de dar notícias durante a madrugada. Para a polícia, Fernanda não foi morta no local onde o corpo foi encontrado. Ela teria sido transportada sem vida e abandonada na área de mata. Até o momento, são muitas perguntas e poucas respostas. Esse corpo foi colocado lá. Onde ela estava antes? O que foi que aconteceu? Que ela já estava morta há mais tempo, também sabemos.
Uma história rodeada de mistérios que está sendo investigada pelo Departamento de Homicídios da Polícia Civil. Os 4 homens que estavam no carro com Fernanda já foram identificados. 3 prestaram depoimento e um não foi localizado. Ele seria o motorista. O nosso empenho aqui da equipe é saber o que foi que aconteceu com o condutor do veículo. Como a família não sabe o paradeiro dele, nem os amigos, ele não comparece para trabalhar, nós gostaríamos de saber, nós precisamos saber aonde ele está e o que foi que aconteceu. O veículo já passou por perícia. Marcas de sangue foram encontradas no banco do carona. Então a gente só está esperando a confirmação se esse sangue é dela ou não, para exclusão, né? E é isso também, né? Mais uma intrigante, porque ela não tem nenhuma lesão na cabeça, como se tivesse encostado ali. Novos resultados de exames devem sair nas próximas horas e podem dar um novo rumo às investigações. A polícia quer saber como Fernanda morreu e por que o corpo foi abandonado no local. Ela não foi vítima de uma morte violenta e nem vítima de violência sexual. Ela passou mal, ele se apavorou, assustou, deixou o corpo em algum lugar, depois ele foi buscar, porque essa dinâmica que a gente precisa entender. São 2h16 e presta atenção nessa cena porque uma estudante de psicologia de 21 anos, ela ficou ferida depois de cair, gente, dentro de um bueiro. A imagem é impressionante, ela caminhava com o cachorro. Quando a tampa, olha ali, cedeu repentinamente, você entendeu? Mais uma vez para você acompanhar aí na imagem, olha só o tanto que essa mulher, ela some. Ela praticamente desaparece ali, né? Ela caiu no canal de escoamento e afirmou que não havia sinalização no local. Com o impacto, a estudante quebrou 3 dentes, sofreu cortes no rosto e diversas escoriações pelo corpo. Ela foi socorrida, recebeu atendimento médico e já teve alta. A prefeitura informou que vai substituir a tampa do bueiro e sinalizar a área que fica em Cuiabá, Mato Grosso. Esse caso serve de alerta para todo mundo. Mais uma vez, a cena é impressionante. Ela desaparece ali naquele momento. Olha só, a gente até circulou a cena porque chama bastante atenção, né? Ó, que perigo, gente. E olha, uma estudante de biomedicina e princesa de rodeios teve a vida brutalmente interrompida. O carro em que ela estava de carona foi atingido por outro que, segundo o laudo da perícia, estava em alta velocidade e disputando um racha. As imagens já falavam por si só, mas faltava o laudo da perícia que concluiu que os 2 carros que aparecem nas imagens em alta velocidade na noite em que a jovem Ana Elisa Borges morreu, estavam em uma disputa de racha. Um dos veículos era conduzido por um jovem de 21 anos que atingiu o carro onde a universitária estava, tirando a vida da jovem. Um laudo anterior já havia comprovado que o carro estava entre 83 e 110 km por hora. Velocidade muito acima da permitida na avenida. Esse laudo foi importante para esclarecer um ponto que é crucial em relação à penalização, ao enquadramento dos envolvidos no acidente. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da batida. O carro preto em alta velocidade atinge o veículo prata que cruzava a avenida Ana Elisa Borges e estava no banco traseiro. Após a batida, o jovem que provocou o acidente deixou o local e ficou afastado, perto do outro veículo que também estava na disputa de velocidade. A gente ficou lá até mais ou menos, até o SAMU chegar, né, o resgate chegar e a gente não viu. A gente até perguntou quem que era o motorista do carro preto. Aí uns rapazes que estavam lá no meio da rua falou que não sabia, que ele não estava lá perto. Mesmo com o resultado do laudo pericial que comprovou a disputa de racha, agora a polícia precisa ouvir uma terceira pessoa envolvida nessa disputa de velocidade. A prefeitura, através da Secretaria de Segurança, instalou
2 redutores de velocidade aqui na Avenida Doutor Armando de Salles Oliveira, para impedir que essas disputas e imprudências continuem acontecendo e coloquem outras vidas em risco. Todos os envolvidos, inclusive o motorista que dirigia o carro onde a universitária estava, serão responsabilizados criminalmente. Enquanto o inquérito policial não é encerrado e encaminhado ao Ministério Público, a família da jovem aguarda por justiça. Justiça pela Anelisa e por todos que poderia ser Anelisa, poderia ser qualquer um, mas tem que aparecer. O culpado tem que ser punido, sim. E agora a gente vai falar do caso de importunação sexual que aconteceu dentro de uma ambulância. Uma mulher de 42 anos denunciou o motorista do veículo por assédio durante o transporte entre o hospital e a casa dela. Acompanhe na reportagem. O que era para ser uma viagem tranquila, depois de passar mal e ser medicada no hospital, virou um pesadelo para uma mulher no interior de São Paulo. A vítima denunciou o motorista de uma ambulância, um homem de 56 anos, por importunação sexual. A vítima contou que percebeu um comportamento estranho do motorista e, com medo, começou a gravar a conversa dentro da ambulância. Nossa, eu tô assim, muito grogue. Nos áudios, a paciente tenta deixar claro o tempo todo que está sob efeito de remédios fortes e sem condições de conversar. Eu acho que eu tô dormindo ainda. Eu tô meio dormindo ainda. Eles me acordaram lá. Você estava dormindo? Tava, por causa da medicação. Mesmo percebendo o estado da mulher, o motorista continua insistindo. Ele elogia a aparência da paciente e diz que ela está precisando de carinho. Eu não quero aproveitar de você não, mas você é bonito. Sei. Tá faltando carinho pra você. Um abraço, bem dado. Isso falta, mas é normal. Um abraço bem apertado assim. Mas não grogue desse jeito que eu tô. Em outro trecho, o homem pede um abraço e tenta forçar uma intimidade com a vítima. A mulher recusa diversas vezes. Mas mesmo assim, um abraço. Nossa, não, eu tô muito grogue mesmo. Não vou nem lembrar disso. Não? Não, porque eu tô dopada. Eu não sei nem o que eu tô falando. Acho que agora eu consigo dormir. Mesmo depois das negativas, o motorista insiste. Posso parar aqui e dar um abraço em você? Não. Dá um abraço. Nossa, não. Eu tô assim, bem grogue mesmo. Em um dos momentos mais tensos da gravação, o homem pede um beijinho no rosto. Sim. Não, mas deixa eu ir embora da minha casa, por favor. Um beijinho no rosto. Você é muito bonito, eu não quero aproveitar de você de jeito nenhum. Não, eu sei. Um abraço, tá? Eu sei. Bem carinhoso, né? A mulher contou à polícia que passou mal dentro de casa, sofreu uma crise de pressão alta. Ela pediu ajuda ao hospital da cidade de Duartina, no interior paulista. A ambulância foi acionada. O motorista foi até a casa dela e a levou até o hospital. Lá ela recebeu medicamentos e depois alta. Este mesmo motorista foi o responsável por transportá-la de volta para casa. E neste momento, as investidas pioraram. Além dos áudios, a investigação também tem um vídeo gravado dentro da ambulância. As imagens mostram o motorista acariciando a perna da mulher. A vítima também contou à polícia que o motorista passou a mão nos seios dela e tentou agarrá-la. A mulher registrou o boletim de ocorrência por importunação sexual. A investigação agora aguarda a ficha médica da paciente para saber qual medicação ela tomou e dar andamento ao inquérito. Após a chegada dos laudos, as partes serão ouvidas. O hospital informou já ter conhecimento do caso e que o funcionário foi afastado após a denúncia e exonerado do cargo. Você é muito bonito, eu não quero aproveitar de você de jeito nenhum. Não, eu sei. Um abraço, tá? Eu sei. Bem carinhoso, né? Eu tô exausta. Eu tô grogue mesmo. A mulher não tem paz nem quando está passando mal. E olha, gente, uma idosa caiu no golpe do bilhete premiado em São Paulo. Ela foi abordada por criminosos que a enganaram. Sabe com o quê? Olha só. Nessas imagens, a idosa aparece chegando em uma academia, ao mesmo tempo em que uma das golpistas caminha em direção à entrada do estabelecimento. Elas começam a conversar, quando a segunda suspeita aparece.
Segundo a polícia, eles convenceram a idosa na rua, dizendo que tinham ganhado na loteria. Eles pediram para que ela fizesse uma transferência e, em troca, dariam a quantia em espécie. A dupla mostrou um envelope que aparentava ser dinheiro, mas, na verdade, era uma caixa de sabão em pó cheia, com uma nota de R$100 colada em cima. Porque eles estão cada vez mais sofisticados e utilizam, sim, artimanhas e subterfúgios convincentes como um pacote de dinheiro pesado. Mas, na realidade, não é um pacote de dinheiro. É um pacote de sabão em pó, embalado, simulando muito dinheiro. A conversa dura alguns minutos, até que a vítima aceita ir até o carro estacionado do outro lado. O terceiro integrante da quadrilha é o motorista, que já está aguardando no interior do veículo. Todas entram e deixam o local. Aos policiais, a vítima informou que os suspeitos a levaram até o banco, onde conseguiram fazer a transferência de R$290 mil e que depois ainda a mantiveram dentro do carro com o objetivo de conseguirem mais dinheiro. Porém, os funcionários da academia perceberam a ação e acionaram o filho dela, que rapidamente ligou para a polícia. Diante dessa informação, começamos a realizar o patrulhamento com vistas a esse veículo branco. A equipe do monitoramento, o soldado Tawil, nos informou que conseguiu avistar pelas câmeras de monitoramento da cidade, esse possível veículo. Os suspeitos foram presos em flagrante. O motorista e uma das mulheres já têm diversas passagens pela polícia pelo mesmo tipo de crime. A transação bancária foi bloqueada e o dinheiro não saiu da conta da idosa, que está bem, mas não quis gravar entrevista. São 2h26. Vem cá, porque um homem que foi preso no ano passado, depois de agredir a filha em uma pizzaria em Vitória, ele voltou a agir. Marla Bermudes já está aqui para trazer mais detalhes para a gente. E eu tô me recordando dessa história. Marla, você até que contou para a gente aqui na época. Pois é, Robertinha, foi uma treta envolvendo, uma treta familiar, uma confusão familiar envolvendo o dono de uma pizzaria em Taboazeiro, Vitória. Esse homem, ele na época, agosto de 2025, agrediu a filha na frente de um monte de funcionário, nas câmeras de monitoramento flagraram. Essa menina, ela tinha 21 anos na época e ele foi preso por conta desse crime. Agora, a gente recebeu a informação de uma nova treta envolvendo esse homem de 62 anos. Aconteceu ontem, terça-feira, foi na terça-feira, por volta das 3 horas da tarde. Eles estavam ali próximo à Avenida Maruípe, ela e a mãe, na verdade, elas estavam fazendo uma mudança, de um estabelecimento, fazendo uma mudança mesmo, sabe que mudança traz uma dor de cabeça, requer muita atenção, requer muito trabalho. E ele teria tido o primeiro episódio próximo a essa mudança, teria ido ali para, enfim, tirar satisfação ou falar alguma bobeira com elas, segundo a polícia, tá? Segundo a polícia militar. E aí, depois disso, o caso já aconteceu ali próximo ao Hospital das Clínicas, próximo ao Hospital Santa Rita. A polícia passava quando identificou o que parecia uma briga de trânsito, mas não era briga de trânsito, eram as duas mulheres, mãe e filha, a filha que na época foi agredida e a mãe dela, na época, ela foi agredida pelo pai e agora ela chamava pela polícia. Por favor, esse carro está nos perseguindo, esse carro está nos perseguindo. E aí a polícia parou e identificou que era ele, segundo a versão delas, perseguindo elas ali pela Avenida Maruípe. Lembrando, Robertinho, só para você entender, que ele e a mãe da menina estão em um processo de separação, segundo informações do que elas contaram para a Polícia Militar. Esse processo de separação não é só matrimonial, também é de bens, porque eles construíram patrimônio juntos, segundo o que diz a polícia. Então, ali, quando eles passaram, quando ele passou, parece que ele falou, Hilux é minha, algo desse tipo, relacionado a esse divórcio. Uma situação muito difícil. Eu falo assim, Robertinha, falei hoje no balanço, estou repetindo aqui, divórcio já é um negócio complicadíssimo, quando tem partilha de bens, é um negócio difícil. Aí imagina quando tem violência metida no meio, é mais difícil ainda, Só que, no meio desse contexto, essa mulher que está se separando tem medida protetiva. Ele não
pode se aproximar dela, segundo a polícia. E foi por isso que ele foi preso em flagrante, por descumprir uma medida protetiva. Ele foi encaminhado ao sistema prisional. Se vai ficar ou não, a gente não sabe, porque vai ter audiência de custódia e aí o juiz lá dentro vai decidir se ele vai ficar agarrado ou não. Mas ele foi encaminhado ao presídio. Robertinha, as mulheres não querem falar sobre o assunto, tanto a mãe quanto a filha. Tá certo então, Marla, mas isso diz muito sobre ele, né? Primeiro a agressão à filha, agora essa treta aí com a mulher. Tá certo, obrigada, tá? Um beijo pra você. Bora seguir aqui com o Fala Espírito Santo e eu quero muito a sua opinião sobre esse assunto que está dando uma polêmica. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados retoma hoje os debates sobre a maioridade penal no Brasil. Gente, pela proposta, a mudança seria de 18 para 16 anos e abre uma polêmica sobre ser ou não efetiva. Há quem defenda que reduzir a maioridade penal não seria eficaz para reduzir também a violência, que o problema estaria no nosso sistema socioeducativo. Menos de 1% de jovens nessa idade são envolvidos com crime. Por outro lado, meu amigo, minha amiga, há quem defenda que um adolescente aos 16 anos já tem condições de saber o que é certo e errado. Assim, é plenamente capaz de ser responsabilizado por um crime. Como a gente já disse, essa é uma discussão polêmica. As pesquisas apontam que a maioria dos brasileiros é a favor do fim da maioridade. A gente está falando aí de 90% dos brasileiros, só que só a opinião pública não é o suficiente para uma mudança tão séria e com tantos impactos. Esse é o nosso assunto de agora e é claro que você vai fazer parte dessa discussão juntamente com os advogados que estão aqui no estúdio, o Vicente Júnior e o Tiago Alves. Muito obrigada pela presença de vocês e eles já vão começar colocando aqui, abrindo para a gente qual é o pensamento de cada um. Vou começar com você, Tiago. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Vamos lá. O meu entendimento sobre esse assunto é que a redução da maioridade penal, como as pessoas imaginam, né, para 16 anos, seria a solução mágica para um problema que é muito mais profundo, né? As pessoas, elas pretendem a redução da maioridade penal por conta dessa insegurança que elas sentem, por uma sensação de impunidade de quem comete crimes. Só que, se a gente analisar com bastante detalhe, nós conseguimos perceber que apenas a redução da maioridade penal, ela por si só não resolve esse problema. E como que a gente consegue perceber isso? Através de exemplos, né? Eu acho que o exemplo é a maior possibilidade que a gente pode seguir nesse caso. A gente tem exemplos de outros países, como os Estados Unidos, que reduziam a maioridade penal. E o que isso trouxe? Isso trouxe uma reincidência em crimes. Então, o adolescente que era preso por um crime de furto de um celular, ele saía e, quando ele voltava, ele já era preso por um roubo à mão armada, né? Nos Estados Unidos, conseguiu perceber essa diferença. Já em países como Alemanha, Noruega, Reino Unido, eles aplicaram ao invés de reduzir a maioridade penal, uma socialização maior desse menor infrator. E o que a gente viu? Menos reincidência e maior redução dos crimes por jovens infratores. Então, assim, reduzir a maioridade penal sozinha vai resolver os problemas da falta de segurança que a gente sente? Ao meu ver, não, porque o problema é muito maior, muito mais profundo. Daqui a pouquinho a gente vai começar a abrir espaço para as perguntas. Eu também já estou cheia aqui de perguntas para te fazer. E você de casa, enquanto isso, pode ir mandando, enquanto o doutor Vicente vai também defendendo o ponto de vista dele. Boa tarde, doutor. Perfeito. Primeiramente, boa tarde. Pode falar bem pertinho. Boa tarde a todos. Então, a questão que você até mesmo trouxe agora, a gente tem o ponto de vista jurídico e temos o ponto de vista social. Você mesmo acabou de falar que é uma vontade da maioria essa redução. Então, existem pesquisas que indicam justamente uma vontade do povo como um todo de reduzir a maioridade justamente para que tenha uma isonomia, uma equidade na punição de pessoas com 16, 17 anos em relação aos 18 mais. Então, se a gente for partir do ponto de vista jurídico, em que o poder emana do povo, nós temos já indicativos sociais
de que é uma vontade, né, no país democrático como o nosso, da maioria que haja essa mudança. Do ponto de vista também abordando-se outras áreas, como o direito civil, né, a gente tem já permissões bem amplas do ponto de vista da idade do indivíduo para praticar atos da vida civil. Então, se a gente pegar, por exemplo, um menor de 16 anos, que ele é emancipado, ele tem aptidão total para casar, para constituir família, ele pode abrir empresa, ele pode ser seu patrão, ele pode responder civilmente no âmbito do direito civil, no âmbito do direito trabalhista, mas não vai responder no âmbito do direito criminal. Então, é muito mais até do que uma efetividade da mudança legislativa, mas é uma questão também de diálogo entre as normas, porque o direito brasileiro já é, por si só, uma coxa de retalhos, né? A gente tem ali normas que muitas vezes não se comunicam. E uma das razões, além da vontade da maioria, é justamente ter uma maior harmonia entre as normas, porque a gente tem, de um lado, como eu acabei de falar, uma pessoa de 16 que pode ser plenamente capaz para diversos atos da vida civil, mas não responde criminalmente no sentido do direito criminal. O primeiro comentário que chega aqui para a gente concorda exatamente com as suas palavras, doutor Vicente, boa tarde. Se um adolescente é responsável pelo futuro do país, tem que ser responsável pelas suas atitudes. Roberta, meu nome é Juarez, né? Eu acho que é isso mesmo a pronúncia. Minha opinião é que da forma que está sendo feita não resolve, pois menores de 16 anos de idade já são usados em vários crimes. Acho que cometer o crime, independentemente da idade, deveria ser punido igualmente. E detalhe, tá, gente? Esse projeto de lei é para crimes hediondos, é aqueles crimes extremamente graves. Ah, furtou, roubou um aparelho celular, assaltou. Não se enquadraria para esse tipo de crime, apenas crimes extremamente graves, o que a gente chama de crimes hediondos. Outro relato, Roberta, essa lei já deveria existir há muito tempo. Cada vez mais adolescentes entrando no crime por não serem punidos adequadamente. Se podem votar e decidir sobre o nosso país, que precisa de muita sabedoria, podem sim pagar pelos crimes. Já eu continuo aqui lendo os comentários. Vamos começar, então, o confronto para que a gente consiga, de fato, pensar nos prós e contras, né, desse projeto. Doutor Vicente, como é que ficaria a nossa população carcerária, já que o Brasil hoje é a terceira maior população do mundo, população carcerária, pessoas presas, sendo que 80% das pessoas que são presas no Brasil são reincidentes. São pessoas que são presas, cometem crimes, são presas, depois voltam para a cadeia. Como é que você vê essa questão? Então, primeiramente, né, se a gente considerar que aquele que comete ali um ato ilícito, sendo menor de 16 anos, ele não tem a mesma punição de um maior, ok. Mas ele tem certos níveis de punição. Então, já tem um aparato que o Estado precisa preparar para supostamente ressocializá-lo, para educá-lo. Então, da mesma forma que tem já essa estrutura física de pessoas que o Estado precisa fornecer para essas medidas socioeducativas, né, que na prática se demonstra não serem tão efetivas, teria-se o mesmo patrimônio, o mesmo custo para se ampliar, eventualmente, a estrutura carcerária. Lógico que se a gente for aprofundar mais o debate, o tempo nem permite isso, a gente sabe que... Mas hoje a gente não tem essa estrutura, né? Exatamente. Hoje a gente não tem essa estrutura, mas é aquela questão. O fato de não ter essa estrutura vai simplesmente tornar o menor impune da maneira que é hoje, né? O Estado precisa se preparar justamente para, infelizmente, receber o nível de criminalidade que o país possui. Olha aqui, tem mais comentários de muita gente batendo nessa mesma tecla. Boa tarde, Roberta. O menor de 18 anos pode até votar. Nem deveria ser criminalizado pela idade, e sim pelo crime. Outro relato, a situação do país está muito difícil. Jovens roubando, matando, traficando, e sua punição não é nada. Outro relato, 16 anos pode votar, deve responder pelos seus atos, com certeza. Doutor Tiago, né, como responder essa indignação da população
já que 16 anos já dá esse direito de votar, já dá o direito muito bem pontuado aqui pelo doutor Vicente, em relação a poder abrir empresa, poder estabelecer, né, união também estável, enfim. Qual é a sua resposta para os nossos telespectadores? Então, a maioria desses comentários partem do pressuposto de que o menor ele fica impune, mas ele não fica impune. Ele tem uma penalidade diferente de um adulto, de um maior de 18 anos. Mas ele vai para um centro de detenção, que ele deveria, pelo menos, né, ter cursos, se ressocializar, ter oportunidade de crescimento, até porque a gente está falando de um ser em evolução, né? Um jovem, uma adolescente, às vezes uma criança infratora ali, né? Então, uma pessoa que está em desenvolvimento. Então, esse pressuposto de que esse jovem, ele fique impune, ele, ao meu ver, ele já é um pouco incorreto, porque ele tem sim punição no Código do Estatuto da Criança e do Adolescente, até mesmo na Constituição e no Código Penal. Um outro ponto, que, ao meu ver, que é o mais importante a gente tratar aqui, é porque a gente fala muito em prender, em encarcerar, em prisão e tal. Só que isso como é que eu posso falar? Não é a solução do problema, porque a gente tem que ir na causa. Por isso que eu digo que essa é a parte mais fácil. Tá ali tendo muitos jovens sendo presos, cometendo muitos crimes, então vamos prender. Mas por que esse jovem está cometendo crime? Por que esse jovem de 14, 15 anos, ele está na rua ao invés de ele estar na escola? Por que ele não está fazendo um curso? Né? Por que o Estado não chegou ali? Por que naquele bairro onde ele mora não tem uma pracinha que tem cursos sendo oferecidos, que tem o Estado ali presente, que tem uma estação da polícia? Né? Então, por isso que é um debate muito mais profundo, porque é ir na causa, aonde que falhou-se ali, né? Eu entendo essa questão da causa, seria um país ideal, mas esse não é o nosso mundo real. O senhor trouxe como exemplo o caso da Noruega. Só que a Noruega é um país que adota a maioridade penal a partir dos 15 anos. Por que não tratar a causa e o efeito juntos? Então, essa que é a grande questão, porque com essa PEC quer tratar apenas o efeito, apenas a penalidade, só punir e não tratar a causa. Por isso que eu digo que esse é o cenário mais fácil de ser resolvido. Mas a causa, na teoria, ela já existe. Na teoria, a gente vê políticos inaugurando escolas, a gente vê inauguração de praças nessas regiões, nas comunidades. A gente vê trabalhos filantrópicos também engajados nessa proposta de mudança de vida. A gente sempre noticia. Na teoria, a gente tem. Agora, na prática... Na prática, não funciona. Eu vou dar um exemplo... Não está faltando também, na prática, esse enrijecimento da lei? Mas essa não seria a prática, ao meu ver, ideal. Eu vou dar o exemplo, por exemplo... Da lei de execução penal que é aplicada aqui no Brasil. A nossa lei de execução penal, ela é assim, do ponto de vista teórico, né, doutrinário, ela é excelente, ela é perfeita. Tanto é, e não sou eu que estou falando isso, que ela é replicada, vários outros países copiaram a nossa lei de execução penal. Só que se você for olhar lá na prática, nos presídios, ela não é aplicada. Então, assim, em tese, em teoria, a gente tem uma lei de execução penal que deveria a pessoa sair ressocializada, a pessoa deveria sair com curso, sem pensar em reincidir. Mas, na prática, a gente não vê isso acontecendo. Vou dar um exemplo da Alemanha, que eles reduziram a maioridade penal para 10 anos de idade. 10 anos de idade. Só que eles não apenas reduziram a maioridade penal. Lá, se o menor de 11 anos de idade comete um crime, existe um tribunal específico que vai julgar ele, e caso ele seja condenado, ele vai para uma casa de detenção e que ele sai de lá com curso, ele pode sair de lá com trabalho já programado, ele tem assistência social. Então, eles não apenas reduziram a maioridade penal, mas cuidaram da parte social, que eu acho que é o que falta efetivamente no Brasil. E trazendo para a nossa realidade, o nosso sistema socioeducativo, de acordo com os dados, ele consegue ressocializar 80% desses jovens. A gente está falando, então, de 20% que tem histórico de reincidência, mas proporcionalmente 80% consegue se ressocializar. Então, de acordo com esse dado, doutor Vicente, como que você explica a necessidade, então, de aumentar a maioridade penal
diante dessa comparação que o nosso sistema penitenciário, em contrapartida, 80% é reincidente. Já na medida socioeducativa, 80% é ressocializado. Então, nós temos que levar em consideração, né, não só a questão da ressocialização, porque, em tese, a ressocialização ela não é privativa do menor de 18 anos. Em tese, o nosso sistema, inclusive carcerário, ele também tem como objetivo ressocializar. Então, a recuperação ela não é exclusiva desse grupo de pessoas de 16 e 17 anos. Ela também se abrange para o maior de 18, 19, 20. Então, o sistema, como um todo, ele busca a recuperação de todos. Temos que considerar a precisão desses dados também. Peraí, que eu vi aqui na imagem o doutor Tiago fazendo assim, ó. Daqui a pouquinho a gente devolve, então. É que a gente tem que considerar esses dados também, desse grupo ressocializado, que está abordando de uma forma global. Quando a PEC ela visa reduzir essa maioridade penal para os crimes hediondos, como você apontou. E nós não temos, pelo menos eu não tenho dado aqui de bate-pronto, para saber quanto desses indivíduos que praticam crimes hediondos, de fato, se ressocializam. A gente tem até uma psicóloga que vai participar do debate aqui, que ela pode tratar desse tema no sentido de pessoas com psicopatia. Então, tem pessoas que dificilmente vão se ressocializar. E tem outro ponto, só para não alongar demais, que diz respeito, aí também alguém da área da psicologia, da psiquiatria vai poder dizer melhor, que se a gente for partir desse pressuposto, né, pelo menos eu li estudos, mas não sou expert na área, de que até os 21 anos, esse sistema inibitório das pessoas de 16, 18 e 19 são muito semelhantes. Então, a gente vai falar no inverso, então a gente vai falar na majoração da maioridade penal, considerando essa diferença cognitiva dos maiores de 21 e dos menores. Então, é um debate amplo, de fato, mas eu defendo a questão da aplicação do direito, entendendo que esse menor de 16, ele, por ter as capacidades civis, como eu citei aqui, deve-se, por questão de isonomia, também serem aplicadas nas questões criminais. A gente sempre convida psicólogos aqui para o nosso debate. Nessa situação, a gente trouxe apenas um representante de cada lado para justamente não acontecer de pesar mais de um lado ou do outro, para ficar proporcional aqui os argumentos. Outro relato, boa tarde, Alberta, não quero ser identificada, mas questiono o fato do menor infrator, quando completa 18 anos, zerar os crimes cometidos. E isso não faz muito sentido, porque muitas vezes não ocorre a ressocialização. Outro relato, eu sou completamente a favor. Eu tive um sobrinho que foi preso várias vezes e saía e fazia tudo de novo, porque não dava nada. Se naquela época tivessem leis rígidas, talvez hoje, com 35 anos, não estaria ainda preso. E ele mesmo falava que não vai dar em nada. Eu sou menor. Outro relato, boa tarde, Alberto. Esses menores têm consciência para cometerem crimes violentos, também podem responder por esses. Discordo de tratar essas pessoas como vítimas. Enquanto tiver esses pensamentos, jamais irá mudar. As leis precisam ser mais duras para esses casos. E a gente também não pode fechar os olhos para uma realidade nas comunidades, que é o quê? Esses menores, eles são aliciados pelo tráfico. Então, os cabeças, os mandantes do tráfico aliciam esses menores. O senhor não acredita, doutor Vicente, que possa acontecer? Então, ao invés de trazer adolescentes de 16 anos, vamos para baixo, vamos trazer, então, as crianças de 14, de 12 anos. Você não acredita que possa causar esse efeito? Sim, não dá para descartar essa hipótese, né? Mas a gente parte do princípio justamente de que o menor ali de 16, ele já está um pouco mais desenvolvido, né? Cognitivamente, fisicamente. Então, naturalmente, já há, na verdade, né? Mas são números reduzidos, o aliciamento ali de pessoas de 10 anos, de 11 anos, né? A gente vê isso, talvez até noticiado aqui algumas vezes também. Mas a questão é que o público-alvo são esses jovens que já estão mais desenvolvidos, que já praticam assaltos à mão armada, que já cometem atos ali de violência justamente por estarem nessa fase. Então, é delicado falar, não dá para se descartar, naturalmente, né? O aliciamento de menores com a idade reduzida, mas a gente tem que ter, da mesma forma que tem um ponto de partida, que são os 18 anos,
eu entendo que, no contexto que a gente vive hoje, o ponto de partida ideal, considerando a realidade hoje, seria os 16 anos, voltando também, por questão do nosso ordenamento também ter como ponto de partida para outros atos da vida civil os 16 anos. Para finalizar, rapidamente, a gente sabe que esse assunto gera muita polêmica, doutor Tiago. O que você diria para famílias que têm filhas? Ontem a gente mostrou o caso de uma menina de 12 anos que foi estuprada por meninos adolescentes, tinha um de 17 anos. O que você diria para a família dessa menina, por exemplo? Eu diria para a família dessa família, que é um assunto muito sensível, mas procurar os seus representantes na Câmara dos Deputados, do Senado, porque legislação, ela existe. Esses menores, eles são punidos. Agora, a gente tem que tratar o seguinte, como você mesmo leu no comentário aí, o sobrinho da moça foi preso, voltou, aí saiu, foi preso de novo, saiu, ou seja, ele foi preso, ficou um tempo ali, não foi ressocializado, ele volta para a sociedade e ele volta pior. Então, essa pessoa, no Brasil não existe uma penalidade perpétua. Mas a ideia não seria juntar, mesmo assim, esses menores infratores, né, que se tornariam maiores já, não seria juntar com a população carcerária. Não, mas o ponto não é esse. Meu ponto é o seguinte, ele é preso, solta, depois ele comete outro crime e volta e é solto de novo. Então, ou seja, ele está sempre ali da sociedade, ele não é excluído da nossa sociedade para sempre. Ele fica pouco tempo preso. Então, por que não, quando ele ficar preso, fazer-se um trabalho para quando ele voltar para nós novamente, quando ele voltar para a sociedade, ele voltar uma pessoa melhor? Então, eu acho que cobrar os nossos deputados, aos senadores, mais nesse sentido. Olha, a nossa editora-chefe acabou de dar mais tempo, então vamos ler os comentários, saber o que o pessoal de casa tem a dizer sobre esse assunto, né? Porque envolve argumentos fortes, tanto a favor quanto contra. E a gente vê países que já reduziram e depois voltaram atrás. A gente vê países que reduziram, porém, nada ainda comprovou a eficácia na redução da violência, viu? Vamos ler aqui mais comentários. Eu também, viu, tenho um enteado que já passou por isso aí várias vezes e ele não muda. Sabe que nunca irá dar nada para ele. Olá, boa tarde. Eu sou contra a maioridade penal e acredito que a maioria não se ressocializa. Meu irmão traficou e roubou várias vezes. Durante essas várias vezes foi preso. Saía de lá e fazia a mesma coisa, até que morreu. Outro relato também que chegou para a gente. Boa tarde. Talvez o aumento da medida poderia ser maior, tendo em vista que o índice de reincidência ainda é muito grande. Hoje, a pena máxima é de 3 anos. Seria esses 3 anos o suficiente para quem matou, para quem estuprou? E a família das vítimas, como ficam nessa situação? Você acredita, doutor Vicente, que isso possa ser, talvez, uma saída? O aumento dessa reclusão? Há debates, né? Porque hoje são 3 anos, né? Porque, na verdade, não é bem uma reclusão, né? É como se fosse como o doutor mesmo falou, uma ressocialização. Então, ele tem esse período ali, mas não é propriamente encarcerado como o maior de idade. Há debates sobre a questão da expansão dessa recuperação e há casos práticos em que se conseguiu, principalmente os mais extremos, talvez muita gente conheça o caso do Champinha, que foi considerado ali clinicamente um psicopata, etc., né? E aí não tenho assim, uma opinião objetiva sobre a questão, né? Se a medida social a expansão desse tempo seria suficiente, porque eu acredito que o necessário seria a penalização como maior de 18. Tá certo. Muito obrigada, doutor Vicente, pela sua participação. Obrigada também, doutor Tiago, pela sua presença, viu? E que a gente avance aí nesse projeto, né? E que a sociedade também se manifeste enquanto há tempo. Vamos seguindo agora aqui, porque